Ao longo de anos, ficamos sabendo de coisas que não podemos explicar. Uma delas são objetos amaldiçoados. Você acredita em objetos amaldiçoados, que eles possam conter aí alguma coisa que quem estiver de posse daquele objeto tenha problemas por estar de posse daquele objeto, ou até de objetos que só de estar no lugar causam coisas terríveis? Você acredita nisso? Já tivemos aí alguns até relatados em filmes, né, como Annabelle, que é um caso aí que realmente existe, a boneca Annabelle acabou virando filme. Tem também casos, por exemplo, como o Chuck é um boneco amaldiçoado, né? Quando o cara lá morre e passa a alma dele pro Chuck, o boneco vira um boneco amaldiçoado, por isso que ele mata pessoas. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre 3 objetos amaldiçoados. São histórias reais. Eu não sei se realmente os objetos são amaldiçoados ou se são incríveis coincidências, mas são histórias reais e chegam a ser polêmicas. Assista o vídeo e depois comenta aqui embaixo sobre ele. Três histórias reais de objetos amaldiçoados. 1. Little Bastard, o Porsche de James Dean. Em 1955, o ator James Dean morreu em um terrível acidente automobilístico envolvendo o seu Porsche 550 e um Ford 39. O mistério envolvendo uma suposta maldição sobre o Porsche teve início ainda antes da tragédia, quando o amigo e também ator Alec Guinness alertara Dean que sentira algo sinistro em seu novo carro e que se ele ficasse com o carro, provavelmente seria encontrado morto em uma semana. Curiosamente, esse episódio ocorreu exatamente uma semana antes do acidente. Acidente esse que foi seguido de diversos acontecimentos trágicos e misteriosos envolvendo os destroços do Porsche. Começando com a morte do motorista do guincho responsável por retirar os destroços do local, que foi esmagado quando este caiu sobre si. Em seguida, as pernas de um mecânico foram esmagadas pelo carro que caiu sobre elas quando ele o retirava de um caminhão. George Barris, que comprou o que restou do carro após o acidente, teve uma sensação estranha e resolveu desmontar o carro para vender suas peças. Os homens que compraram o motor e as rodas do carro morreram em um acidente após utilizar tais peças. O motorista do caminhão que transportava o chassi também se envolveu em um acidente e faleceu, sem contar outros incidentes menores que ocasionaram apenas ferimentos. Houve até mesmo um incêndio no galpão onde o Porsche era armazenado. Todos os carros foram queimados, exceto o Porsche de James Dean. Barris passou a emprestar o carro amaldiçoado à polícia para palestras sobre acidentes automobilísticos. Em uma dessas viagens, em que ele seguia para uma exposição em Miami, Little Bastard, o Porsche, simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. E até os dias de hoje, seu paradeiro permanece um mistério. Número 2. A cadeira de Thomas Busby. Supostamente, tal cadeira era a preferida de Thomas Busby, um homem que foi enforcado em frente à estalagem que residia após ser condenado pelo assassinato de seu sogro. Segundo a história, seu último desejo, antes de sua execução, teria sido o de beber pela última vez em sua estalagem, e teria sido nesse momento em que ele teria jogado uma maldição sobre a sua cadeira favorita, desejando a morte de todos aqueles que ousassem sentar-se nela. Algum tempo depois, a estalagem recebeu o nome de Busby Stop Inn, marcando o local de sua execução. Diversos hóspedes e visitantes do local afirmaram ver o espírito de Thomas assombrando a estalagem. Mas o que se tornou uma verdadeira lenda local foi a maldição da cadeira. A maioria das pessoas se mantinham distante da cadeira, temendo a maldição, mas outras desafiavam-se a sentar-se nela. E segundo dizem, diversas pessoas que ousaram assentar-se nela morreram em poucas horas ou dias. O dono da estalagem teria guardado a cadeira em sua adega para evitar que a maldição chegasse a mais alguém. Lá, um entregador de cerveja desavisado sentou-se sob ela e horas depois também foi encontrado morto. Decidido a parar tal maldição, o dono da estalagem doou a cadeira para o museu de Thirsk, sob a condição de que não seria permitido a mais ninguém sentar-se sob ela. A cadeira permanece até os dias de hoje, pendurada em uma parede do museu, longe do acesso ao público. Número 3. As Mulheres de Lamb, ou a Deusa da Morte. Trata-se de uma estátua esculpida em calcário,
que foi descoberta em 1878 em Lembe, Chipre. O item é datado de 3.500 anos antes de Cristo e acredita-se que é a representação de uma deusa. Seu primeiro proprietário, conhecido como Sr. Elfant, faleceu junto aos outros 6 membros de sua família, dentro de poucos anos após tomar posse da misteriosa estátua. Desde então, passara-se a acreditar que a morte da família estava relacionada a uma maldição passada a quem tivesse contato com tal estátua. Após a dizimação da família de Elfant, a estátua pertenceu a Ivor Manucci e, após isso, a Noel Thompson. Ambos também faleceram juntos a todos os membros de suas famílias dentro de poucos anos após tomarem posse da estátua. A última família a quem a estátua pertenceu foi a de Alan Beaverbrook, que faleceu, assim como sua esposa e suas 2 filhas, dentro de pouco tempo após a aquisição da peça. Seus 2 filhos, que restavam com vida, souberam da maldição da estátua e resolveram se desfazer da peça, com medo de que fossem os próximos a terem suas vidas interrompidas. A estátua foi então doada para o Royal Museum de Edimburgo, onde, curiosamente, o responsável pela seção do museu onde a estátua era exibida faleceu logo após a sua chegada. Atualmente, a deusa da morte permanece no museu, e não houve mais nenhum outro caso de morte que pudesse ser relacionado a ela desde que for isolada em vidros e privada do contato humano. E aí, na sua opinião, qual desses 3 foi aí o mais terrível, né? Qual que te deixou mais com a pulga atrás da orelha de pensar, nossa, esse é amaldiçoado? Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até a próxima.